Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. A primeira leitura fala hoje sobre a vigilância para encontrar a sabedoria. A sabedoria deixa-se encontrar por aqueles que a procuram. Ela mesma vai ao seu encontro. Quem madrugar por ela não ficará desiludido, mas vai encontrá-la sentada à sua porta. A sabedoria, no Antigo Testamento, é um atributo de Deus. No Novo Testamento, São Paulo vai dizer que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A sabedoria vai se revelar no Novo Testamento como uma segunda pessoa em Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é a sabedoria eterna que se encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Para adquirir a sabedoria, tudo vale a pena, mas a liturgia hoje põe acento na vigilância. Vigiar quer dizer ficar acordado, prestar atenção. Fala, Senhor, teu servo te escuta. Que queres que eu faça? Esta atitude vigilante de quem se põe em escuta é fundamental para ouvir o que o Senhor tem a dizer e para encontrar a sabedoria, que vale mais do que as pérolas. A segunda leitura de hoje é dirigida aos Tessalonicenses. São Paulo e os demais cristãos aguardavam a vinda de Cristo e pensavam que seria bem rápida essa vinda. Mas aconteceu em Tessalônica que alguns dos cristãos morreram. Isso causou perplexidade. E agora? Esses que morreram não vão estar presentes quando o Senhor vier? Mas São Paulo quer acalmá-los, para que eles não fiquem como os outros que não têm esperança. Diz São Paulo que nós, os que estivermos vivos quando o Senhor vier, não levaremos vantagem em relação àqueles que já morreram. Porque quando for dado o soar da trombeta, os mortos primeiro ressuscitarão, e nós, os vivos, São Paulo se punha, por hipótese, entre aqueles que estariam vivos quando o Senhor vier, seremos elevados pelos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. De modo que o encontro do Senhor vai ser para os mortos que ressuscitarão e para os que estiverem vivos. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Note-se como a primeira geração dos cristãos esperava com ansiedade a vinda do Senhor. Essa ansiedade deve ser nossa também. Ainda que nós não precisemos pensar que o Senhor virá na nossa época para julgar os vivos e os mortos, nós sabemos que o Senhor virá, ao menos, para julgar a mim no juízo particular, pelas obras boas ou más que eu tiver cometido. E se o Senhor vem, eu tenho que estar preparado. Preparado como? Com a fé operando pela caridade. A fé traduzida em obras é simbolizada por lâmpadas acesas e ardentes. E é disso que fala o Evangelho. No Evangelho, Nosso Senhor compara o reino de Deus a 10 virgens ou 10 damas de honra que acompanhavam a noiva no cortejo nupcial. A cerimônia de casamento era uma procissão que se fazia da casa da noiva até a casa do noivo. O noivo vinha para buscar a noiva, mas a noiva não ia sozinha, a noiva ia acompanhada de damas de honra, aqui chamadas de virgens. A cerimônia ocorria à noite, daí a necessidade de lâmpadas acesas. O noivo demorou, todas as virgens cochilaram. Por volta da meia-noite ouviu-se um grito: "O noivo vem aí, ide ao seu encontro." Então todas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas para ir ao encontro do noivo. Havia 5 delas que haviam trazido óleo de reserva para poder abastecer a lâmpada. Essas eram as prudentes. As imprudentes não tinham levado óleo consigo.
Então, quando o noivo chegou, perceberam que as suas lâmpadas estavam se apagando. E não deu tempo de irem comprar mais óleo, porque quando voltaram, as prudentes já haviam participado do cortejo nupcial, já haviam entrado na sala de núpcias com o noivo e a porta foi fechada. Senhor, abre-nos! Não vos conheço. Que resposta dura! Por quê? Porque faltou aquela chama acesa. A fé é necessária para a salvação, mas a fé sem obras é morta. Se eu creio em Jesus, mas não traduzo esta fé em uma caridade ardente, esta fé não me pode salvar. Devemos, portanto, não apenas crer em Deus, mas amar aquele Deus em que nós cremos. Amar com amor sobrenatural, que transborda em direção ao próximo, a quem nós amamos por amor de Deus. Devemos estar em estados de graça quando o Senhor vier. Prestem atenção, aquelas 10 jovens eram virgens e 5 delas ficaram fora do banquete nupcial. O que quer dizer isso? Quer dizer que é possível não entrar no reino dos céus, mesmo guardando a virgindade. Atenção, a virtude da castidade é necessária para entrar no céu, sem dúvida, mas não é suficiente. Além da castidade, temos que guardar a humildade, o amor desinteressado ao próximo, o perdão de todas as ofensas, a prontidão em socorrer aqueles que estão à nossa procura porque estão padecendo necessidades. Se nós não fizermos isso, não entraremos no reino dos céus. A parábola, então, nos exorta a uma vigilância. A nossa lâmpada está acesa? É uma pergunta boa. Se não estiver, vamos acendê-la por uma boa confissão e pela absolvição sacramental. Ela já está acesa? Ótimo. Mas ela está se apagando? É preciso reavivá-la pelos sacramentos. A Eucaristia é o maior deles. Vamos comungar frequentemente, se possível diariamente. Vamos nos aproximar da confissão não apenas para contar pecados mortais, mas também para pecados veniais, que não apagam a lâmpada, mas fazem com que ela se enfraqueça. Cuidar da nossa vida espiritual é um dever. E só poderemos cuidar da vida espiritual dos outros se cuidarmos, em primeiro lugar, da nossa. O padre deve pregar aquilo que transbordou da contemplação dele sobre as leituras. Primeiro, ele se alimenta. Depois, ele extravasa para o povo aquilo que transbordou para que todos possam se alimentar. Vamos então fazer um exame de consciência sobre o estado atual da nossa alma e vamos pedir a Maria Santíssima, com razão chamada de Virgem não apenas prudente, mas Virgem prudentíssima, vamos pedir a ela e ao seu castíssimo esposo São José que nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.